Palmeiras vai à CBF para cobrar explicações do lance do VAR no jogo contra o Corinthians. Tem também ex-jogador cobrando o elenco do Palmeiras aí por passividade no clássico. Tem um novo reforço do Verdão aí também, com viagem programada para assinar. Tem o Milan querendo o jogador do Palmeiras. Tem muita notícia aqui. Então, vamos junto. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. A gente traz para vocês aqui todo santo dia informações, resenha e debate sobre o Verdão e o futebol em geral, tá? Então, você que já conhece o nosso trabalho, peço sempre por gentileza para você deixar aquele like no maroto aí, para você já curtir o vídeo tranquilo. Você que caiu aqui, cara, espera um pouco. Se você curtiu o nosso trabalho, gostado desse formato, aí sim, você se inscreve no canal e faz o pacote inteiro aí. Se inscreve, dá o like, faz a parada toda aí. E a galera que tá no celular, tá? Você que tá no celular, quando você clicar em curtir, por favor, hype o vídeo, cara. Deixa aí hypado, que é muito bom, é muito interessante pra gente. Nosso vídeo fica melhor colocado no YouTube. Fechado, senhores? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Palmeiras vai à CBF para pedir explicações aí sobre o VAR, tá? O Palmeiras enviou um ofício para a comissão de arbitragem da CBF, enviou na quinta-feira, questionando aí o Wilton Pereira. Eu não entendo como o Wilton Pereira ainda apita jogo do Palmeiras, né? Mas tudo bem. Enviou aí um ofício sobre o Wilton Pereira e a equipe do VAR, que foi na derrota do Corinthians na quarta-feira, lá na Neoquímica. E o que acontece? A intenção desse documento é pedir explicação sobre as decisões aí do juiz e do árbitro de vídeo, o Braulio. O Palmeiras entende que foi muito prejudicado aí por lances capitais da partida. E no primeiro tempo, o Corinthians teve um pênalti também assinalado lá, depois da entrada do Gustavo Gomes, que foi mal demais nesse jogo, hein, Gustavo Gomes? Fez um pênalti no Depay e o Wilton não tinha marcado em campo, mas ele mudou a sua decisão aí depois de ser chamado para analisar as imagens. E aí, na etapa final, o Palmeiras fez um gol de empate, né, com o Maurício, só que a análise do VAR pegou o impedimento do Gustavo Gomes nesse lance, marcado em tempo recorde, inclusive, né? A marcação dessas linhas aí, elas foram questionadas aí muito pela comissão, pela diretoria do Palmeiras. O Abel até abandonou a coletiva irritado por causa disso, né? Falou que a tecnologia é do século passado e disse que tá triste com a atuação do clássico do Palmeiras no clássico e a atuação da arbitragem também. E ficou basicamente o envio desse ofício que o Palmeiras usou para protestar, tá? E aí o Palmeiras agora vai jogar com o Corinthians na próxima quarta-feira, precisa correr atrás do próprio rabo, né, para tentar reverter essa situação e precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ir para as quartas de final diretamente, tá? Um trunfo de diferença leva para os pênaltis e aí já dá aquele calafrio, né? Enfim, ofício enviado, hein, senhores? O que você pensa aí, Arlan Dias, a respeito desse ofício? Resolve nada, né? Você sabe, não muda nada. É só para fingir que não tomou nenhum posicionamento, né? Que não aconteceu nada. E vai ficar por isso mesmo. O correto para mim era de fato tirar. E é importante lembrar, né? Teve o Wilton fazendo as papagaiadas dele. Fizeram um compilado dos lances do Ranieri, que é um negócio assim, constrangedor, sabe? Constrangedor que o Ranieri fez o jogo inteiro. O Ranieri ele vai ficar igual o Fagner. É um jogador mediano, meia boca, que vai virar ídolo dos caras porque a arbitragem ajuda, né? Porque era para ser expulso quase todo jogo. E aí, cara, tem o Wilton e tem o Braulio também, né? Que que tava no comando do VAR. O ideal era realmente bater ali o pé e não deixar os caras trabalharem mais, né? Palmeiras tem um retrospecto aí com o Wilton assustador também, que não ganha. Não é só clássico, né? São outros jogos também. E é engraçado, né? O pessoal adora falar, Klaus é palmeirense, isso, aquilo. O Klaus prejudica o Palmeiras direto, o Wilton, meu Deus do céu. Até o Daron, que eu acho que tem coisa também, mas eu acho que dentre os mais conhecidos, mais famosos, é o que menos tem muitos erros. Mas o Wilton é todo jogo, cara. E é o que eu falo, assim, ele não interferiu no resultado ele, né? Porque aí foi o lance do VAR. Mas ele apitar mal durante o jogo ajudou ainda, mas o Palmeiras já não estava bem no jogo. Aí você tem uma falta na entrada da área ali, aquela do Vitor Roque. Você poderia estar jogando com um jogador a mais, se ele tivesse expulsado o Ranieri. Então o fato do Palmeiras não estar jogando bem e o juiz apitando mal pra caramba só piora tudo, né? Tinha que ter, né, um comando aí, realmente tirar o cara, porque não dá, velho. Lá tem permissão para tudo, né? A gente já comentou isso aí. E teve um ex-jogador do Palmeiras, o Marcos Assunção. Ele reagiu aí depois da cobrada do Hugo Souza, lá nesse jogo de Palmeiras e Corinthians. E, cara, ele foi taxativo, né? Nesse lance em questão aí, foi o gol do Maurício, que foi em frente ao setor que estava ali a Gaviões da Fiel, né? A organizada do Corinthians. E o Hugo, como um bom hipócrita, como um bom fazedor de média, ele foi lá cobrar o Maurício, que, pô, nem provocou. O Maurício saiu fazendo a comemoração dele. Enfim. E o que me espantou também
foi a passividade dos jogadores do Palmeiras, né? Ninguém vai lá peitar. Cadê o capitão? Cadê o Gustavo Gomes? Cadê o Piquerez? Cadê os caras de liderança nesse elenco aí? Não tem um. Só tem católico nesse time do Palmeiras. Nada contra católico, viu, gente? Sou católico também. Mas só tem gente muito boa nesse time do Palmeiras. Não tem um maldoso aí, né? Enfim, e o Marcos Assunção, que ele veio a público, né? Ele falou: ó, o que irritou a Assunção é que nenhum atleta do Palmeiras peitou o rival. A mesma opinião da minha, né? Durante essa discussão, o próprio Assunção disse: na hora do gol do Maurício, ele não pode comemorar o gol, então ele vai ter que comemorar no vestiário porque é a torcida única. Agora não vem o senhor Hugo Souza, o Martínez, falar que não pode comemorar ali. Foi o que o Assunção disse, né? E depois ele completou, falando: ah, se é na minha época, de Felipe Melo, de Júnior Baiano, de Edmundo, o pau ia cantar na hora, malandro. O pau ia cantar na hora. Foi o que disse o Marcos Assunção. E tá certo, né? Se você for olhar o retrospecto do Marcos Assunção contra o Corinthians, não é bom, tá? O Marcos Assunção, na época que ele jogou aqui, ele ganhou um jogo só do Corinthians. Ele teve um jogo contra o Corinthians, teve 2 empates e 3 derrotas. Mas ele não tá errado. Né? Mesmo o retrospecto dele não tendo sido bom contra o Corinthians, ele era um cara que brigava pelo time. Ele era um cara maluco, ele era um cara que ele ia pelo menos discutir. Tem um vídeo, inclusive, que eu vou pedir para você colocar aí, por gentileza. Ó, eu vou falar para você. Se você não ficar indignado com esse vídeo aqui, parece que de verdade, parece que tá jogando os meninos da 5ª série contra os caras do 3º colegial. De verdade. E eu tô falando aqui de bola jogada, porque a gente sabe que o Palmeiras tem bola para jogar, sabe? Joga muito mais bola. Mas olha isso aí, cara. Põe aí, ó. De quem que é? Acredita de quem que é aí, por gentileza? Cara, foi o Mosqueteiro que postou. Deixa eu ver, tem um arroba aqui, deixa eu colocar. Arroba é VA, nossa, Vastati. Acho que é Tati Vaz. Imagino, Tati Vaz no Instagram, hein? Eu não tô deixando o som porque tá a música, né? Então aí tem problema de direitos. Mas é a Tati Vaz no Instagram que postou. Acredito que seja corintiana, né? Assistindo ali o jogo. E é isso, né? A gente tem o Martínez ali. O Martínez, inclusive, bate em todo mundo o jogo todo, né? E empurrando, aí depois eu acho que o Hugo ainda tá longe ali, né? Aí já começa a chegar. E é preocupante, né? É no mínimo preocupante. Eu não sei quem que eu vi falando sobre o lance de terem muitos jogadores jovens e muitos gringos que talvez não tenham entendido o que é o clássico, né? Mas ali o Corinthians também tem o próprio Martínez que estava envolvido, o Hugo, querendo ou não, é um mala do caramba, mas é que negócio, é mala no clube dos outros, né? Se ele tivesse no nosso time, a gente ia gostar. Então, tipo, ele é novo também, né? O Hugo tava até outro dia, era a revelação do Flamengo, e tá aí, o próprio Yuri Alberto é novo também, então assim, precisa, eu espero que de fato, no final de tudo, esse gol mal anulado aí, seja um combustível, né? Tipo, os caras vão ganhar da gente, vão tentar roubar de qualquer jeito. Então a gente tem que entrar diferente. Não dá para entrar como se fosse qualquer outro adversário, mas aí tem que ficar muito bem claro na cabeça deles. E é por isso quando o pessoal às vezes não entende, né? Principalmente quando eu falei da última vez lá, o Palmeiras precisava de um cara tipo Felipe Melo, né? Precisava de um cara tipo Felipe Melo, precisava de um maluco meio ali, o cobra da bola, né? Falando dos cobra da bola, os caras malucos das ideias, os caras que tem maldade. Vocês sabem, para ganhar um jogo desse precisa de um pouquinho de maldade, sim. Precisa de. Você pega o Martínez contra o Santos também. O Martínez cansou de bater no Neymar, de peitar o Neymar. E a mesma coisa acontecia com o Santos. Não tinha um que foi peitar o cara, velho. Não tinha um. Então você precisa desse cara cobra da bola. Ele é o melhor jogador do time? Ele é o cara que mais corre no time? Ele é o cara que mais acerta passe no time? Que melhor tem o desempenho? Não. Mas esses jogadores cobra da bola aí, ó, se você tem um do lado do Palmeiras, isso é bom para fazer o controle da situação. Eu digo para você, eu vejo essa imagem aí, isso aí para mim é mais humilhante que a derrota, cara. É mais humilhante que a derrota. Tem um time que não reage, velho. Eu tenho um time que não reage. Daqui uns dias ali o Facundo, daqui uns tempos ali, uns minutos a mais ali, o Facundo tomava tapa na cara e ninguém ia fazer nada. É brincadeira, passividade desse time. A gente não pode ficar naquela frieza de europeu, né? Naquela frieza de clube europeu que não reage pra nada. Parece que não tem sangue pra nada, cara. É difícil. Porque a gente tem até um exemplo ali, o Carrídio, né? Outro dia eu vi a galera reclamando dele, que, pô, o Carrídio é bom de bola pra caramba, acho que é um dos melhores do time do Corinthians, a galera reclamando exatamente dele ser mais dessa passividade aí. E o Martínez, que, assim, é um pouquinho mais limitado, o próprio Ranieri é mais limitado, a galera hoje já tá exaltando os caras. Eu sei que às vezes o corintiano também exalta mais por essas coisas do que a bola, né? Mas faz parte, né? Porque se você jogar a bola na várzea, se você jogar na escola, no interclasse, esse tipo de coisa já faz diferença. Num derby, então, que já tem essa história. Outro dia eu vi um vídeo que era da final de 94 do Brasileiro. Nossa, velho, mas era um levantando o outro. Sei que mudou muito também. O futebol não é aquilo também. Eu sei por causa do VAR não dá pra fazer. Mas assim, precisa ter realmente um pouquinho ali, né? Dá uma chegadinha mais forte.
igual o Ranieri tava pegando todo mundo no jogo, dá uma chegada mais forte nele, exatamente nele, tipo assim, pra dar um recado mesmo, né? Igual o Hendrick com o Fagner, né? Lembra? O Hendrick quase aposentou o Fagner lá e tá certo, velho. É isso mesmo. Maluco de Exato. 17 anos jogou o maluco pra longe. Tipo, faz diferença. Não adianta essas coisas, faz diferença no futebol pra caramba, velho. É, porque quando você dá uma no cara, ele já fala: opa, acho que aqui o Então, negócio é mais embaixo, é, né? Acho que eu preciso um tomar cuidado exemplo, aqui no que eu vou fazer. exemplo bom, o Fagner, ele sempre enchia o saco contra o Palmeiras. Depois que chegou o próprio Vinha, que tá no Flamengo, e até o próprio Piquerez, o Fagner parou de bater em todo mundo. Porque, pô, o Vinha, eu lembro que teve um clássico, o Vinha praticamente pisou nas costas dele. O Piquerez também não Uhum. deixava ele crescer. Então você tem que ter esse controle do jogo também. Você viu? Coitado do Fagner, inclusive. O William Potker aí deu uma Nossa, entrada nele lá, quase aposentou o rapaz. Aí ele foi cara. reclamar. Aí o Fagner foi reclamar. Falei: é mole um negócio desse? Eu falei: ué. Aí o William Potker respondeu: falou: ué, logo você que gosta do jogo violento, né? Logo você que sempre gostou Nossa, desse jogo, agora você quer reclamar? O remédio pra louco, você já ouviu essa é, frase? É louco ao quadrado. e o do Fagner é espírito corintiano, né? É tipo assim, o cara faz tudo, aí quando faz contra ele, meu Deus, nossa, como. Ah, pelo amor. E nem foi uma entrada muito forte, viu? Eu fiquei bravo com o Potter, já que ia arrumar toda essa confusão, podia ter pisado um pouquinho no tornozelo, feito um negocinho a mais. Foi só um carrinho de lado ali, nada absurdo também. Fagner. Aí, você tem que segurar pra não. A gente é family friendly É. agora, né? Não dá. Exato. Bom, vamos lá. Próxima notícia, ó. Tem jogador chegando no Palmeiras, hein? O Kelvin, lateral, que tá no CSKA Moscou. Ele viaja agora, ele tem 24 anos, ele viaja nesse domingo para realizar exames e assinar com o Palmeiras, tá? E a negociação, ela foi bem rápida entre o Kelvin e o Palmeiras. O Palmeiras entrou em contato com os representantes do Kelvin, que já deram um sinal positivo para a negociação continuar. E tá tudo praticamente acertado. O Palmeiras procurou o CSKA Moscou, que também não fez nem força para segurar o jogador, e as coisas estão muito perto de resolver, tá? O que acontece aqui? Ele vem nesse domingo agora e faz ali as avaliações físicas, deu tudo certo, assina com o Palmeiras. O Palmeiras vai pagar aí cerca de 30 milhões ou 4,8 milhões de euros para assinar com ele, né? Tem mais as metas previstas também no contrato. E sabe quem sondou ele também? O Flamengo. O Flamengo sondou ele. O Flamengo chegou Aí. a fazer uma. É que aquela velha questão: se o Flamengo contrata, é bom. Se o Palmeiras contrata, é bagre. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. O Flamengo sondou a situação do Kelvin antes de acertar com o Emerson Royal. E aí acabou contratando o Royal, e aí o Kelvin está indo para o Palmeiras, né? E aí nessa entrevista coletiva aí depois da partida contra o Grêmio, o Abel falou, né, sobre a reposição do Mike. Ele comentou que ele tem o Rocha e o Giai e estão sempre atentos no mercado. O Abel falou bem cautelosamente sobre isso, muito porque não queria se comprometer, né? Não queria falar de algo que ainda não está certo. Mas é isso, né? É torcer para o cara chegar e jogar bola, não tem segredo, né? Nesse lance aí de outros times especular, o próprio Sousa, outro dia eu vi alguns prints aqui de notícias que o Flamengo tinha sondado também. Eu acho que até o São Paulo, porque o São Paulo tava com negociação com o mano lá, que é dono do Nottingham, né? Aquele maluco lá. Então, mais times tinha sondado, o Palmeiras acabou fechando e agora tem o Kelvin também. E precisa, o Palmeiras, esse negócio específico do Kelvin, a janela foi muito boa, né? Desde o começo do ano aqui. Mas o Kelvin é um baita acerto, né, cara? O Mike, inclusive, se despediu, né? Fizeram o vídeo ali da despedida dele. O Mike, que falamos já sobre ele, o cara que sai pela porta da frente. Eu acho que o Kelvin é um cara para chegar e ficar um bom tempo aí no Palmeiras também, porque geralmente quando o cara tem uma passagem para a Europa assim e volta, dificilmente ele vai voltar para a Europa tão cedo, né? Tipo, raramente volta, inclusive, né? Então é um cara para ficar aí, né? Porque o Giai, toda a janela aí já teve desde que ele chegou, que é um ano, né? As duas janelas já teve Uhum. sondagens aí, então já é muito natural que saia em algum momento. E aí você tem o Kelvin, tem a questão do Gilberto podendo subir também, né? Para ficar tranquilo, porque é uma posição difícil, lateral é difícil pra caramba, e o Palmeiras está tendo bons laterais há anos, né? Tem que manter isso. Ah, rapaziada, antes da nossa última notícia, eu quero dar um recado para vocês do nosso parceiro KTO aí, ó. As emoções da Copa do Brasil já foram, tem jogo de volta ainda, mas já foi o jogo da ida, agora tem Brasileirão no final de semana, e tem algo incrível da KTO para vocês, que é a Liga do Milhão, que com participações de a partir de R$ 10, você participa e concorre aí ao prêmio máximo de 1 milhão e
por dia, R$ 1.000 e R$ 5.000 por mês, que você pode participar a partir de R$ 10 com qualquer esporte, tá? Qualquer esporte, qualquer campeonato. Então fica ligado, aproveita aí, ó, abre a sua conta, QR Code na tela ou link fixado no comentário aí, você abre a sua conta, vai lá na aba promoções e depois Liga do Milhão, beleza? Lembrando sempre, KTO, uma casa responsável e transparente no Brasil e sempre responsabilidade e apenas para maiores de idade, beleza? Bora pro vídeo. E falando em GI, o Milan entrou forte aí para tentar contratar e o Palmeiras já respondeu. Depois da disputa do Mundial de Clubes, tem muitos jogadores do Palmeiras sendo alvos aí de times europeus e o último da vez foi o GI, que, cara, tá vivendo um bom momento, né? Ele tá numa ascensão aí. O Milan, ele sinalizou com uma proposta para pegar o Real por 15 milhões, cerca de 15 milhões de euros, né? 95 milhões de reais na cotação atual. Isso aí custa hoje qualquer lateral bom aqui no continente sul-americano, Milan. Abre esse bolso aí, meu parceiro, né? Não conversa mais com isso aí, não. Tem que abrir o bolso firme agora. E aí, ó, o Milan queria pagar 15 milhões de euros entre fixos e bônus por metas atingidas, mas o Palmeiras nem quis saber, tá? Nem quis saber. E o Giai também, ele quer permanecer mais tempo no Palmeiras, quer se consolidar na posição, quer ganhar experiência. Ele também sonha aí em ser convocado para a seleção argentina, acho que ele vai demorar mais um pouquinho, né? E ele enxerga com maior possibilidade de ser convocado, de conseguir se desenvolver jogando no Palmeiras hoje. Ele faz um movimento aqui pensando em jogar mais, né, em ter mais experiência, ao invés de ir para a Europa e amargurar um banco, por exemplo, né, poderia correr esse risco. E o planejamento do Palmeiras para o Jai sempre foi muito claro para todo mundo, né? A diretoria do Palmeiras enxergavam que ele performasse desde que ele fosse contratado. E o planejamento do Palmeiras para o Giai aqui foi sempre muito claro, né? Ele era uma aposta, ainda é uma aposta. Então ele não ia chegar já jogando, ele ia ser aquele jogador que ia fazer transição com o Marcos Rocha, com o Mike, e muito por causa da pouca idade, o cara tinha acabado de mudar de país, né? Um outro modelo de jogo, então esperava um pouquinho essa oscilação, essa adaptação por parte dele. Então, ainda em 2024 foi uma maneira de antecipar aí a transição na ponte dele, já que o Marcos Rocha já tem uma idade avançada, o Mike saiu do Palmeiras agora, então o Giai sempre foi considerado uma aposta e, cara, que bom que recusou, né? Até porque os valores precisam ser maiores, não dá para você comprar um jogador por 15 hoje em dia e vender por 15. O Palmeiras, se fosse comprar o De Ossa, por exemplo, ia pagar 12, 13 milhões. O próprio Marcel Ruiz, agora, o volante, tudo bem que lateral e volante, os preços diferem um pouco. O próprio Piquerez, o Palmeiras também pagou caro no Piquerez na época. Então não tem como, você pega um jogador, você desenvolve ele, tem todo um trabalho para desenvolver esse, e você colocar uma margem bem pequena, que a partir do momento que pisou lá, a multa do jogador já quadriplica, né? Não, valoriza demais, né, cara? Pisou numa Série A, já valoriza em qualquer competição de alto escalão ali. E o Giai tem que... É o melhor lugar para ele mesmo, para desenvolver. E o Palmeiras, né, cara, esse lance de contratar jovens que mudou muito, tem isso. Você vai ter esse... Às vezes você vai ter um pouquinho desse problema que a gente tava falando no começo do vídeo, dos jogadores que ainda estão desenvolvendo, inclusive até desenvolvendo nessa parte anímica da parada, de entender o que é um clássico, de entender o que é um jogo diferente do outro e tal. Só que na questão financeira e na questão de montagem de time, o Palmeiras está tranquilo por muitos anos, mano. Pegando até o próprio exemplo do Corinthians aí, hoje o ataque do Corinthians, que é o diferencial do time, já tá, né, o Memphis já é bem mais velho, o Yuri, talvez já saia em breve aí também, e o Galo também, tipo assim, não são caras que você olha e vai falar, esses caras vão fazer 5, 6 anos de Corinthians, dificilmente faz, assim, né, então o Palmeiras hoje, tanto que agora a gente ainda perdeu alguns, né, mas até então a gente tinha muito jogador com 200 jogos, com 300 jogos, era uma coisa que a gente tinha bastante no elenco e vai continuar tendo, e isso é muito bom para você continuar competitivo todo ano, então, e essa estratégia de contratar jovens ajuda muito nisso, né? Porque acaso você venda o cara, você vende ele muito bem, né? Você pode escolher vender. Pô, 90 milhões um tempo atrás, se chegasse no Palmeiras aí, os caras levavam no aeroporto, levavam até lá, levavam pelo oceano junto, assim, pô, 90 milhões era na hora. Hoje o Palmeiras pode escolher não vender, cara. E lembrando que tem um elenco agora remodelado, né? O Palmeiras aí fez uma reformulação no seu plantel, tem um elenco muito remodelado. No atual elenco, hoje, o Palmeiras acho que tem 3 jogadores que já estavam desde antes do Abel chegar, né? Depois da saída do Mike para o Santos, sobrou só
4 jogadores. É isso mesmo? 4 jogadores. É o Everton, é o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Então, é um elenco bem remodelado, então natural agora, né? Às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência, mas assim, precisa performar, né? É um time muito caro. É um time muito caro em relação ao Corinthians. Só para você ter noção, ó, o que acontece com isso aqui não é normal. Vocês não vão me convencer de que isso é normal. Eu entendo que o time está em reformulação, tem que se ter um pouquinho mais de paciência, mas o Palmeiras jogou 4 vezes contra o Corinthians no ano. O Palmeiras jogou 4 vezes contra... Em 3 partidas o Palmeiras não marcou gol no Corinthians. 3 partidas não marcou gol. O Corinthians já mudou técnico, já atrasou salário, já teve invasão, já teve protesto, já comprou Viagra no crédito e o Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Foi eliminado em pré-Libertadores e Sul-Americana fase de grupos. Exato. E até o momento, o Palmeiras ganhou o jogo que não valia nada. Vamos esperar na semana que vem. Esse time precisa responder, cara. A gente acredita porque a gente é apaixonado. Quarta-feira a gente tá lá de novo, né? A gente tá lá de novo. Mas esse time precisa ter postura, cara. A gente não pode passar o vídeo que a gente passou aqui de novo e ver os caras, quase tomando tapa na cara. Mas, cara, eu não acho que tá tudo errado, tá? Mas a questão de postura, o time do Corinthians hoje tem mais postura. Tem mais postura pra ganhar jogo. E a gente nunca foi assim, né? Nunca foi assim. É desanimador você ver uma postura apática dessa do Palmeiras na hora de jogar um clássico. O Palmeiras tem totais condições de ganhar com isso na bola, cara. Total. Segundo tempo isso ficou claro. Mas só que a gente não pode ver vídeos igual aconteceu isso aí, igual a gente viu, não. Pelo amor de Deus. Na bola, no futebol mesmo, eu imagino esse jogo de volta, digamos, onde tudo dê certo, o Palmeiras e São Paulo da final do Paulista, do 4-0. É o que eu imagino. O Palmeiras dominando tecnicamente e junto com a torcida e tal. Só que assim, se chegar, demorou para sair o primeiro gol, aí tem uma falta aqui, aí os caras catimba, aí o Hugo Souza empurra. Começar a cair nesse jogo, daqui a pouco você vai ver, 15 do segundo tempo, você não fez um primeiro gol ainda. Então, realmente tem que entrar diferente, né? Esse jogo contra o São Paulo é bom exemplo. A gente tomou 3 dos caras, né? Porque entrou dormindo, e aí no próximo jogo mudou totalmente a postura. Acho que tem que ser. Se tem um jogo que tem que ser usado como exemplo, é esse. A gente precisa de bem menos gols do que precisava naquela situação ali. Só que a postura é exatamente o que aconteceu ali. Já entrar para marcar, entrar jogando bola e se precisar, né? Se precisar, inclusive você lembra acho que o segundo gol, né? Que revisaram uma falta lá e tal, que o Zé Rafael chega rasgando tudo para ver se teria falta no início da jogada ou não. É um bom exemplo. O Palmeiras estava jogando bola e estava entrando firme também. Então tem que ser isso. Para repetir, talvez, o resultado. E vou te dar uma verdade inconveniente, tá? Eu acho que a gente só ganhou aquele jogo lá de 2-0 porque os caras viram que não era o Hugo no gol. Porque parece que os caras têm medo de chutar no Hugo. Vou te falar a verdade, meu. Tem medo de chutar no Hugo. Carimba o Hugo. Testa o Hugo. Mesmo que ele faça 4... Uma hora essa bola vai entrar. Bola vai entrar. Precisa saber chutar. Parece que tem dó. Porque viu que era o Donelli no gol. Aí ficou todo mundo. Chutava até da lateral. Tanto que o Palmeiras... O Emiliano Martinez fez um golaço de fora da área. Porque os caras viram que era o Donelli. E eu falo pra você, quando joga com o Hugo lá, parece que tem todo mundo medo de chutar no Hugo. E eu já falei, o Hugo é bom goleiro, mas não é o que a galera tá falando. Ele é só bom goleiro, ele falha direto. A bola aérea dele é horrível no cruzamento, eles perdem no escanteio. A eliminação deles pro Flamengo ano passado na Copa do Brasil, falha dele também. Um gol no canto dele ali do Alexandre. Então ele já falou, contra o Racing ele chegou a falhar também. Ele já falhou inúmeras vezes no Corinthians. O Corinthians já foi eliminado por causa dele, já perdeu jogos por causa dele. Só que tem essa questão da mídia. Mas aí os jogadores não podem entrar nessa pilha de mídia, né? Que se lasca, velho. Tem que realmente clareou ali, bate pro gol. A gente tem bons chutadores, né, cara? Tem o Maurício, bate bem, o próprio Vitor Roque, o Sousa dele arriscou uma ali que deu pra ver que ele também, que é um recurso bom dele também, né? Então clareou, joga pro gol, velho. É isso então, senhores. O que vocês pensam a respeito? Tá engasgada ainda essa derrota, hein? Tá engasgada essa derrota aí. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. A gente trouxe um monte de informação para vocês. Trouxemos aí o Milan querendo levar um jogador do Palmeiras. A gente falou aí do Marcos Assunção também. Falou do Palmeiras enviando ofício da CBF. Tem um vídeo aí que, se você não ficou revoltado com esse vídeo, tá de brincadeira, né? Que é dos jogadores do Palmeiras apáticos ali na comemoração do gol. E, enfim, muita informação para vocês. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Dá like no vídeo, você que chegou até aqui, por gentileza, né? Muito importante aí para o nosso canal. E faz o pacote todo aí. Se você tiver pelo celular, clica no curtir e dá aquela hypada. É muito importante para o nosso canal aqui, para o nosso vídeo também. Valeu? Tamo junto e avante!